Vamos orar mais uma vez? Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Amém. Eu não tenho a menor dúvida disso. Deus já tem falado ao meu coração e eu creio que é o seu coração também. Feche seus olhos mais uma vez, peça a Ele para que fale mais uma vez. Ele já falou através das canções, eu não tenho dúvida disso. Que Ele já falou através, talvez, da pessoa com quem você orou, ela te disse algo e foi boca de Deus nessa noite já para você, para trazer uma palavra de conforto, talvez de ânimo. Sei que Deus já falou ao seu coração de diversas maneiras, mas Ele ainda quer falar ao seu coração. Peça ao Senhor, Deus, fala comigo. Vem de encontro à minha necessidade, vem de encontro àquilo que eu preciso do Senhor. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor. O que nós queremos é, como declaramos essa canção, ouvir o Teu falar. Queremos ouvir a Tua voz. Sermos transformados, mudados e moldados pelo poder da Tua palavra e pela ação poderosa e sobrenatural do Teu Espírito, ó Deus, que está nesse lugar, nós não temos dúvida disso. Então fala ao nosso coração, Pai, usa-nos e transforma-nos numa igreja, a começar por mim, segundo o Teu coração, uma igreja apaixonante, uma igreja apaixonada pelo Senhor, mas uma igreja que aponte para homens e mulheres a direção da cruz de Jesus, para que eles sejam alcançados pelo amor desse Cristo e se tornem apaixonados por Ele, de maneira tal que Ele tenha a oportunidade de transformar as suas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje nós estamos chegando à última mensagem da série Ser Igreja. Dá só um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. Ser Igreja Simples Assim. Depois de termos caminhado durante quase 2 meses falando sobre esse tema, eu quero refletir com você sobre as características de uma igreja apaixonante. O que é ser igreja, afinal das contas? Quais são as características, ou melhor, quais são os aspectos principais para uma igreja que pretende ser a igreja de Jesus? Até porque quando nós olhamos para o Evangelho, nós olhamos para a Bíblia, Jesus deixou apenas um plano para o crescimento da igreja. Só tem um plano: a multiplicação através de discípulos que fazem outros discípulos. Você não vê em nenhum lugar dos evangelhos, Deus escolhendo planos ou programas para divulgar o Evangelho. Deus sempre, através do Antigo Testamento, do Espírito Santo, ou através do Novo Testamento, da própria pessoa de Jesus, Deus vai escolher e vai chamar quem? Pessoas. Ele sempre vai chamar pessoas para divulgar o Evangelho, para serem instrumentos de transformação de vidas através do Evangelho. Por isso, qualquer crescimento numérico de igreja, seja ela qual for, ela precisa necessariamente representar a transformação da vida das pessoas. Ou seja, ela tem que ser resultado de vidas transformadas pelo poder de Jesus e pelo poder do Evangelho. É interessante perceber que empresas gastam milhões e milhões de reais para, através da mídia, do marketing, etc., pagam personalidades famosas para dizer às pessoas quem elas são ou quem elas podem vir a ser, se comprarem os seus produtos. Você e eu somos bombardeados toda semana por propagandas que dizem: se você usar esse shampoo, você vai ter o cabelo igual de fulano de tal. Se você andar nesse carro, você vai ter o sucesso de Beltrano. Se você usar essa grife de roupas, se você assistir esse canal, se você for a esse lugar ou essa loja, se você comer esse tipo de comida, a sua vida vai ser completamente transformada. Me chama a atenção que essas empresas fazem isso pelo lucro, simplesmente pelo lucro. E nós, cristãos, deveríamos fazer isso pela missão que nos foi dada. Porque nós temos, me permitam chamar assim, o melhor e talvez o único produto que possa transformar de verdade para sempre a vida de um ser humano, que é a mensagem redentora do Evangelho de Jesus. Por isso que Paulo apóstolo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque para aqueles que estão morrendo, esse Evangelho, ele é loucura, ele é bobagem, ele é fanatismo,
ele é religiosidade, ele é perda de tempo. Mas para nós, aqueles que cremos, aqueles que somos seguidores do Cristo, nós que provamos, vivemos, e me permitem usar a expressão, somos usuários do Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Ser igreja é entender que nós, como cristãos, deveríamos, de uma forma muito simples, sermos propagadores, transmissores, os maiores marqueteiros, os maiores vendedores, entre aspas, os maiores divulgadores, porque vendedor tem um monte, né? Esquece a parte do vendedor. Os maiores fornecedores, os maiores divulgadores e os maiores propagadores do Evangelho sobre a face da terra. O problema é que a igreja, de uma forma geral, acabou perdendo a sua razão de ser. E quando eu digo a igreja, eu falo de mim e de você, e eu falo desses ajuntamentos comunitários que existem. O pastor Redney Kivitz, no seu livro Quebrando Paradigmas, ele diz o seguinte, citando outro autor: no início a igreja era a comunhão de homens e mulheres centrada no Cristo vivo. E aí a igreja chegou à Grécia, tornou-se uma filosofia. Depois chegou até Roma e se tornou uma instituição. Em seguida a igreja chegou à Europa e ela se tornou uma cultura. Depois a igreja finalmente chegou à América e se tornou um empreendimento. Quando chegou no Brasil, a igreja acabou se tornando simplesmente um evento, um compromisso na agenda. Talvez por isso, e só talvez por isso, a igreja de Jesus não cumpra de maneira eficaz o seu papel na nossa nação. Talvez, e talvez só por isso, a igreja de Jesus ainda não cumpra o papel que lhe foi dado de forma eficaz na sua família, no seu condomínio, lá na sua empresa, nos seus relacionamentos. Porque talvez, para alguns, a igreja seja só uma filosofia. Talvez, para alguns que se dizem ser igreja, a igreja seja só uma questão cultural, seja moda. Para outros, talvez, vivam a igreja como um empreendimento, como um negócio. Para outros, a igreja é uma instituição. Ou para outros, a igreja é simplesmente um evento, um lugar aonde se vai. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, não é muito difícil de perceber que ao comparar a igreja de Jesus no Novo Testamento e a igreja de uma forma geral, eu não estou assim especificando, mas de uma maneira geral, nos dias de hoje, ela deixou de ser o que os crentes são para se tornar aonde os cristãos vão. Para ser igreja é preciso entender que as pessoas, e se você for buscar filosofia, você for buscar psicologia, se for buscar sociologia, o ser humano ele tem um vazio dentro de si, alguém já disse isso. O ser humano tem um vazio de si que é do exato tamanho de Deus. Ele vai procurar preencher com dinheiro, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com a fama, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com sucesso, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com amigos, não vai ser suficiente. Ele vai procurar preencher com os bens, não vai ser suficiente. Porque desde que o mundo é mundo, e desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas, todas elas, precisam de duas coisas essencialmente para viver. O ser humano precisa de Deus, e o ser humano precisa de outras pessoas para se relacionar. Pessoas precisam de Deus, ainda que não saibam disso. Pessoas precisam de pessoas. E quando Jesus edifica a sua igreja, quando Jesus inicia esse projeto chamado igreja, ela o faz com a ideia de que a igreja seja a comunidade, ou um ambiente de encontro. Ser igreja é ser um ambiente de encontro. Ser igreja é ser um ambiente onde existe o encontro das pessoas com Deus, existe o encontro das pessoas umas com as outras, e até mesmo a igreja deve ser um lugar onde as pessoas consigam ter um encontro consigo mesmas. Porque tem gente que perdeu a sua identidade, gente que não sabe quem é, gente que não sabe para que está nessa vida, gente que perdeu o sentido da vida, o sentido da existência, não tem, e aí fica procurando em lugares, em coisas, em bens. E a Bíblia vai nos dizer, e o Evangelho vai nos mostrar, que Jesus veio para suprir esse vazio no ser humano.
e quando ele é morto e ressurge ao terceiro dia, ele deixa a igreja para continuar essa missão. Ele dá essa responsabilidade à igreja, de ser um local de encontro, de pessoas com Deus, pessoas umas com as outras e pessoas consigo mesmo. Quando você olha para o ministério de Jesus, você percebe que é isso que Jesus faz. Jesus faz com que as pessoas consigam se encontrar com Deus o Pai. Ele sempre aponta para o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele sempre está apontando para o Pai, está sempre apontando para Deus. Jesus, ele promove o encontro das pessoas umas com as outras. Ele defende e propaga a ideia do perdão, da restauração, do cuidado, do amor, da renúncia. Jesus promove até mesmo o encontro das pessoas consigo mesma, tentando dar a elas o sentido da vida. Por isso, quando nós olhamos para a igreja de Jesus, e quando nós nos propomos a ser a igreja de Jesus, ou você que deseja fazer parte da igreja de Jesus, nós não temos como deixar de olhar para o momento em que isso começou na história, de uma maneira prática, real e visível. E aí eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Esse é o primeiro registro que nós temos de um ajuntamento chamado igreja, ou pelo menos nessa estrutura comunitária que é proposta por Jesus. Até aí, nós temos Jesus com os seus discípulos, os 12, ou os 70, ou a multidão. Mas agora nós temos uma comunidade. Eles não estão mais seguindo um líder, Jesus, o mestre ou o Messias, mas eles se reúnem em torno de algo que é comum. E nessa primeira experiência, nesse primeiro registro histórico daquilo que a gente chama de igreja, 3 respostas são dadas e que precisam ficar muito claras para mim e para você. Só para te situar historicamente, havia sido derramado o Espírito Santo sobre a terra, sobre a igreja de uma forma específica, o derramado do Espírito Santo de Deus, e Jesus havia ressurreto, havia voltado para junto do Pai, e aí Pedro então vai pregar o seu grande sermão, e depois de pregar, muita gente se converte. Pedro fala sobre arrependimento, Pedro fala sobre quebrantamento, Pedro fala sobre renúncia, fala sobre o derramado do Espírito, melhor dizendo, que viria, que aconteceria. E aí, Lucas, então, que é o autor de Atos, vai dizer que o resultado dessa primeira grande pregação é a seguinte, Atos 2, a partir do verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, preste atenção, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus abençoe a sua palavra e o Espírito do Senhor aplique para o meu e para o seu coração. Existem 3 respostas nesse texto, ou melhor, 3 perguntas que são respondidas e que precisam ser compreendidas por qualquer pessoa que deseje fazer parte da igreja de Jesus. A primeira delas é: quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? Quem pode fazer parte da igreja? O que identifica alguém que é a igreja de Jesus? E Lucas registra de cara no versículo 41, no versículo de número 41, isso, de cara ele define como uma igreja é organizada. Antes de começar a falar como essa igreja vivia, ele diz quem eram essas pessoas. Ele não fala, não eram judeus, que eram da religião judaica, não eram sacerdotes, não eram os ricos, não eram os pobres, não eram os cultos ou os iletrados. O que os diferenciava não era a roupa que usavam, o partido político, o time que torciam,
Mas o que Lucas vai dizer no versículo 41? Como é que Lucas os identifica? Quem? Os que aceitaram. Em outras traduções, os que creram. Quem é a igreja? A igreja, ela é formada por aqueles que creem, por aqueles que aceitam a mensagem. E que mensagem é essa? Volte aí alguns versos, versículo 38, leia comigo. Que mensagem? Para ser igreja, qual é a mensagem que você precisa crer e aceitar? Diz o versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quem é a igreja? Igreja é todo aquele e toda aquela que entendeu que é pecador, que entendeu que sem Jesus a sua vida está condenada e fadada à morte, não só a física, mas a morte espiritual e morte eterna. Que entendeu que sem Jesus não há possibilidade de felicidade permanente e verdadeira. Não entendeu que por mais esforço que faça, por mais religioso que seja, por mais boas obras que pratique, jamais vai ser bom o suficiente para merecer ser perdoado, para merecer ser abençoado. É gente que creu e aceitou a mensagem de que é preciso se arrepender dos seus pecados, que é preciso aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e por isso ser batizado no nome dele. Por que as pessoas são batizadas? Porque o batismo ele é um símbolo. O batismo não salva ninguém. O batismo não muda a vida de ninguém. O batismo não liberta ninguém. O batismo não restaura ninguém. O batismo não é nada mais, nada menos, na sua prática, não mergulhar num tanque de água. No caso de nós, os batistas, os presbiterianos, no borrifar de água, ou seja lá como for. A questão não é a forma do batismo, mas é o significado desse batismo. Que segundo Romanos capítulo 6, simboliza o momento em que a pessoa foi sepultada para uma vida sem Jesus. Ela creu que, no momento em que entregou a sua vida a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, ela morreu para uma vida de derrota, de fracasso, de morte espiritual, de domínio de Satanás, de escravidão, de miséria. E no momento em que ela é levantada das águas, ele está testemunhando que ela creu e que ela aceitou o perdão de Jesus sobre a sua vida e uma nova vida com Ele. Está um ruído insistente, não sei se vocês estão, mas está me incomodando aqui, talvez a gente troque até o microfone, mas estão... Ele aceitou o perdão dos pecados, ele aceitou uma nova vida com Jesus, ele aceitou um novo chamado. Ser igreja não é ser batizado. Ser igreja não é vir a essa ou qualquer outra religião, templo religioso. Ser igreja não é nem mesmo dar dízimo. Não é isso que faz de você igreja. Ser igreja não é servir. Ser igreja não é ter uma Bíblia. Ser igreja não é cantar alguns hinos ou cânticos, ou fazer algumas orações, ler alguns salmos. Não! Quem é a igreja, ou quem era a igreja,